Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai continuar conversando sobre o presente de indicativo. Só que na aula de hoje a gente vai aprender sobre os verbos irregulares. Então é fundamental que você já tenha assistido a aula, a primeira aula, quando eu explico sobre os verbos regulares, tá bom? Se você não assistiu ainda, procura essa outra aula, assiste primeiro e depois você volta aqui nessa aula em que a gente vai falar sobre os verbos irregulares no presente de indicativo, tá bom? Vamos começar fazendo uma rapidíssima revisão de algumas coisas, tá? Então, nós temos aqui, novamente, amar, comer e viver, tá bom? Esses três verbos aqui, eles são regulares, mas eu trouxe eles aqui porque a gente precisa deixar algumas coisas claras. Primeiro, as terminações. Como a gente viu lá no outro vídeo, todo mundo que termina com ar vai utilizar essa terminação aqui que está em verdinho, né? Todo mundo que termina com er vai utilizar essa terminação que está aqui de azulzinho. E todo mundo que termina com ir vai utilizar essa terminação que está aqui em vermelho. Ou seja, todo mundo mesmo. Tanto os verbos regulares, cujos esses três aqui são exemplo, mas, mais os verbos irregulares que a gente vai conhecer agora, todos eles usam essas terminações aqui. Então, essas terminações servem para os verbos regulares, ui, e também servem para os verbos irregulares, tá bom? As terminações de cada uma das pessoas, o jo, do tu, do ele, etc, etc, são as mesmas, tá? Então, todo mundo que terminar com ar é aqui, todo mundo que terminar com er é aqui, e todo mundo que terminar com ir é aqui, tá? A diferença vai estar mesmo, gente, no radical. E é o radical quem vai classificar um verbo para ele ser regular ou irregular. O que faz um verbo ser regular? Ele não sofre nenhuma mudança no seu radical. Por exemplo, aqui o verbo amar. A gente já viu que para achar radical a gente tira as duas últimas letras e tudo que sobra do lado esquerdo, né, a gente chama de radical. Quando um verbo ele é regular, esse radical não muda, ele se repete. Dá uma olhadinha aqui, ó, em todas as pessoas aqui do verbo amar, né? Eu amo, tu amas, etc, etc. Esse AM, que é o radical, se repetiu sem nenhuma alteração. É por isso que o verbo amar é classificado como um verbo regular. Agora, um verbo irregular é exatamente o contrário. Acontecerão mudanças dentro do radical. Vai precisar trocar uma letra, vai precisar acrescentar uma letra, tá? Vai precisar cortar letras. Então, toda e qualquer mudança vai acontecer aqui dentro do radical e são essas mudanças que vão fazer com que um verbo seja classificado como irregular, tá bom? E os verbos irregulares, eles são classificados em grupos de irregularidades. O que é isso? Um grupo de verbos vai ter um tipo, outro grupo vai ter outro tipo e por aí vai. Vamos começar então a conhecer esses grupos, tá? O primeiro grupo de irregularidades é o grupo que vai trocar a letra E por um I, dentro do radical da palavra. Então, vamos observar aqui o verbo pedir. Primeira coisa, acho o radical do pedir é esse aqui, né? Tirei as duas últimas, tudo que sobra é radical. Então, o radical do pedir é pede, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Na hora que eu for conjugar, essa letra E vai se transformar num I em algumas pessoas, não em todas, mas em algumas. Em quais? Vamos olhar aqui. Na primeira, ó, yo pido. Como que eu montei? O P do radical, o E do radical virou I e o D do radical, não é isso? E o O é a primeira pessoa do Joe, né? Então, eu montei, é como se eu montasse um radical novo, né? E aí, esse novo radical modificado é que eu vou juntar com as terminações, que, relembrando, são as mesmas. Então, ele termina com ir, eu vou olhar lá as terminações de quem termina com ir, como é que tem que ser. E aí, eu vou juntar esse radical com a terminação. Então, fica yo pido, tu pides. Mesma coisa, o P, o E vira I, o D, formei um radical novo, mais a terminação da segunda pessoa, né, do tu, que é um ES. Tu pides.
Terceira pessoa, mesma coisa. Um P, o I, o E vira o I, né? O D, mais a terminação da terceira pessoa, que é só o E. Él pide, tá bom? Eu pido, tu pides, ele pide. Nosotros e vosotros, você não faz essas trocas, você não troca letra nenhuma, você não muda nada. É como se só essas duas pessoas fossem regulares. Você vai pegar o radical do jeito que ele é, sem trocar letra nenhuma, e vai apenas acrescentar a terminação, né? A terminação do nosotros é o imos e vai ficar nosotros pedimos, e a terminação do vosotros é o is, aí vai ficar vosotros pedis, tá? Então, apenas nesses dois você não faz nenhuma troca, você faz como se eles fossem regulares e simples e normaizinhos. Na última, você volta a trocar. Então, o P, o E virou I e o D, formei um radical novo, mas a terminação é N, que é da última pessoa, eles pidem, tá? E assim, então, temos o primeiro grupo de irregularidades. Troca o E por I aqui dentro do radical. Outros verbos que são desse grupo, que também fazem isso. Medir, reír, que é rir, despedir, impedir, vestir, melhor dizendo, né? Repetir, servir, elegir, elegir é eleger, de eleição, seguir e mais alguns outros, tá? São todos deste grupo aqui que troca o E por I. O próximo grupo de irregularidades, gente, é basicamente a mesma coisa, tá? Só que você vai trocar a letra E por um IE, tá bom? Por exemplo, aqui trouxe o verbo sentir. Então, vamos achar o radical. Primeiramente, a gente acha o radical eliminando as duas últimas letras. Tudo que sobra aqui do lado esquerdo é radical. Então, o radical do sentir é sent, até o T. E aí, o que vai acontecer? Você vai trocar esse E aqui por um IE na hora que você for conjugar algumas pessoas. Então, vamos ver aqui, ó. O S continua, o E vira IE, o N continua e o T continua. E aí, a terminação da primeira pessoa é um O, né? Então, vai ficar como yo siento, tu sientes, él siente. Nosotros e vosotros, novamente, você não muda nada, tá? Você pega o radical do jeito que é, o radical não é sent, você pega ele inteirinho, sem trocar nada, e junta com as terminações corretas, né? O do nosotros é imos, então sentimos, e do vosotros é i, sentis. Na última, você volta a fazer essas trocas, né? Vocálicas, de trocar o E por I. Então, o S, o E vira I, o N, o T e a terminação da última pessoa, que é N, eles sienten. Tranquilo, gente? Fundiu aí a cabeça? Outros verbos que são desse grupo, olha só. Calentar, yo caliento. Calentar é esquentar, tá? Empezar, yo empiezo. Empezar é começar, é um verbo muito, muito, muito usado. Despertar, mentir, olha aí, gente, mentir, muito usado também. Yo miento, tu mientes, ele miente, tá? Sentir tá aqui de novo, não devia nem estar aqui, foi erro meu. Perder, yo pierdo, tu pierdes. Entender, yo entiendo, tu entiendes. Esse tipo de verbo é bem conhecido, né? A gente sempre ouve por aí em programas, em filmes, em música, essa ditongação, né? Que é bem característica do espanhol. O próximo grupo você também vai reconhecer nas coisas que você já leu por aí. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, você vai trocar o O por um UE, tá? Mesmo esquema. Primeiro, acha radical. E você acha radical eliminando as duas últimas letras. Então, o radical aqui de poder é pode. P-O-D, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse O vai virar UE. Então, vou conjugar aqui. O P vem para cá, o O vira o E e o D vem para cá. E aqui a terminação da primeira pessoa, né? Yo
puedo. Tú puedes. Él puede, tá? Nosotros e vosotros, como sempre, você não muda nada. Então, você pega o radical inteirinho do jeito que ele é, pode, e aí junta com as terminações, né? Podemos para nós outros e podeis para o vosotros, tá bom? E na última você volta a trocar ellos pueden, tá? Recapitulando, gente, essas terminações eu estou pegando das mesmas dos regulares, né? Então, quem termina com er vai ter essas terminações aqui, ok? Quem termina com ir tem aquelas que a gente usou no sentir, e quem termina com a, aquelas que a gente usa no ar, tá bom? Outros verbos que são desse grupo, olha aqui, ó, contar, yo cuento, tu cuentas, etc, etc. Costar, dormir, melhor verbo do planeta. Encontrar, yo encuentro, tu encuentras. Volver, volver significa voltar, ok? Regressar. Sonhar, recordar e muitos outros pertencem a esse grupo que vai trocar a letra O por um UE. E tem um agregado a esse grupo aqui, que ele não vai trocar a letra O, porque ele não é com O, ele se escreve com U, que é o jugar. Jugar em espanhol é jogar e brincar, tá? Tem esses dois significados. Então, você vai trocar um U por um UE, ok? Aí vai ficar yo juego, tu juegas. E como ele é sozinho, ele acaba entrando de penetra aqui nesse grupo, porque é basicamente a mesma coisa, ok? Então, esses são grupos que sofrem um câmbio vocálico, uma mudança vocálica, uma troca de vogais. Agora, a gente vai ver grupos em que a gente começa a acrescentar algumas coisas. Então, vamos lá. O próximo grupo, um grupo que você não tem simplesmente trocas vocálicas, né? Você acrescenta algo, é esse grupo aqui do go, ok? Que grupo é esse? Na primeira pessoa, e apenas na primeira pessoa, que é o yo, ou seja, no eu, no yo, apenas na primeira pessoa, você vai acrescentar um go depois do radical. Basicamente, depois do radical, tá? Então, vamos observar aqui, ó, salir. Salir significa sair, ok? O que a gente faz? Sempre acha radical, né? Tirei as duas últimas, tudo que sobrar aqui é radical. Então, o radical de salir é sal. O que eu faço na primeira pessoa apenas? Coloco o radical, sal, e acrescento um go, junto um go. E aí vai ficar yo salgo. Eu saio, em espanhol fica yo salgo, ok? Salgo todos os dias com mis amigas. Tipo, saio todos os dias com as minhas amigas, ok? Nas demais pessoas, ele vai ser regular, vai ser simplesinho. Você vai pegar o radical e juntar com a terminação aí das outras pessoas, né? Tu sales, ele sale, nosotros salimos, etc. e etc. Valer a mesma coisa, acho o radical e junto esse radical com um go. E aí vai ficar como? Yo valgo, eu valho. Olha só como é que fica em espanhol, yo valgo. E o restante é como? Regular, simples e bonitinho. Você pega o radical e junta com a terminação correspondente. Tu vales, ele vale, valemos, valeis, etc. e etc. Poner. Poner significa colocar. Esse verbo é muito, muito, muito importante, muito usado, tá? Acho o radical de poner é pon, e aí eu vou juntar o radical com o go, vai ficar yo pongo, eu ponho, eu coloco, yo pongo, tá? O restante vai ser normal, radical, que é o pon, com as terminações correspondentes, tu pones, ele pone, ponemos, poneis, pone. Ok com esses três aqui, agora vai começar a ter pequenos detalhes que a gente infelizmente tem que memorizar, porque eles não costumam assim ter uma regra muito clara. Então, ó, o primeiro aqui, ó, hacer. Hacer significa fazer, é um verbo muito, muito usado também. Então, vamos achar o radical de hacer.
Tiro as duas últimas, tudo que sobra é o radical. O que vai acontecer com a ser? Além de sair as duas últimas, eu também preciso, na primeira pessoa apenas, tirar o C. Por quê? Porque o C, se eu não tirar, ele vai ficar bem aqui, ó, do lado do G. E o C e o G juntos, eles não aparecem juntos em palavra nenhuma no espanhol. Eles são duas letras que como elas são produzidas na boca na mesma região, elas não conseguem ficar juntas, sabe? E aí, o que acontece? O C tem que ir embora. E aí, o que acontece? Fica só o A e o H e mais o GO. E aí, vai ficar yo hago. Eu faço, em espanhol, yo hago, tá bom? Para as outras pessoas, eu faço como se fosse regular, né? Eu pego o radical do jeitinho que ele é, com C e tudo, e vou juntar com as pessoas correspondentes, né? Então, tu fazes vai ficar tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen, tá bom? Próximo aqui que também tem mais um detalhe, caer e traer. Acontece com esses dois a mesma coisa. Primeiro achamos o radical, né? Tirei as duas últimas, sobrou isso aqui, isso daqui é o radical, K. O que acontece? Eu não vou simplesmente juntar um go. Antes do go, eu vou acrescentar um i também. Então, eu vou pegar o radical, que é K, coloco um i e depois o go. E aí vai ficar yo caigo, tá bom? Apenas na primeira pessoa, gente. Vocês estão vendo que só a primeira pessoa tá aqui de azulzinho? É porque todas essas mudanças acontecem só na primeira pessoa, só no yo. Nas outras, repetindo, tudo normal, como se fosse regular. Então, eu vou pegar o radical, que é K, e vou juntar com as terminações correspondentes. Tu cais, você cai. Ele cai, caemos, caeis, caem, tá bom? E o traer é igualzinho ao cair, né? Você tem que acrescentar um i além do go. Então, vai ficar yo traigo. É bom que no espanhol não tem aquele problema de ser trouxe ou trouxe. É yo traigo, tá bom? Tu traes, ele trai, traemos, traeis, traem. Tá bom? Continuando aqui, nós temos mais um grupo que também vai ter problema apenas na primeira pessoa, que é o yo. Que grupo é esse? É o grupo do ZC, tá bom? Ou ZC, que isso aqui em português, isso aqui em espanhol, melhor dizendo, se chama zeta, tá? ZC ou ZC. O que vai acontecer neste grupo? Na primeira pessoa e apenas na primeira pessoa, você vai ter que fazer aparecer esse ZC. Onde? Como sempre, ache o radical. Então, tiro as duas últimas. Opa! Tudo que ficar para cá é radical, né? Então, parecer, o radical é pareça. Aqui é um C, tá? Ficou cobrindo aqui, mas aqui é um C. O que eu vou fazer? Na primeira pessoa e apenas na primeira pessoa, eu vou pegar o radical e no lugar desse C, ou você pode memorizar antes desse C, pode ser assim também, você vai acrescentar um Z. Mas eu prefiro pensar assim, ó, você tira o C e no lugar do C você coloca um ZC. E aí a terminação da primeira pessoa é sempre a letra O, né? Yo parezco, tá? Nas outras pessoas, você vai usar o radical inteirinho, sem tirar nada, com as terminações correspondentes. Tu pareces, ele parece, nós outros parecemos, etc, etc e etc. Tá, gente? Então, esse ZC vai aparecer apenas na primeira pessoa. Você tira o C do final do radical e acrescenta ZC. Todo radical vai terminar em C, ó, de todos os verbos deste grupo. Ó, conocer, que é conhecer, o radical termina em C. Traduzir, que é traduzir, o radical termina em C. Agradecer, produzir, conduzir. Então, o radical dos verbos que estão nesse grupo sempre vão terminar em C, com a letra C. E é essa letra C que você vai tirar e vai acrescentar um ZC, no lugar dela apenas no yo, na primeira pessoa, tá bom? Mais um grupo agora, que esse grupo é o grupo que tem mais de uma irregularidade, tá?
Então, aqui com esses três, o que acontece é que as irregularidades começam a se misturar. Por exemplo, aqui, ó, o tener. Tener é o verbo ter, também muitíssimo utilizado. O que acontece com ele? Achei o radical. Na primeira pessoa, ele vai ser daquele grupo do go, tá bom? Então, o que você faz? Você pega o radical, ten, e acrescenta um go na primeira pessoa e você vai ficar com yo tengo, tá bom? Nas outras pessoas, ele vai ser daquele grupo que troca um e por um ye, tá? Esse e aqui, vai virar ye. Então, o que acontece? O t do radical, o e vai virar ye, aqui, e o n, né? E aí, a terminação correspondente aí, tu tienes, él tiene. Nosotros e vosotros, como sempre, não faz troca nenhuma. Você pega o radical do jeito que é, olha aqui o tem. E você vai acrescentar com a terminação correspondente. Tenemos, tenéis, tá? E na última você faz essa troca. Ellos tienen. Tranquilo, gente? Mais ou menos, né? Isso é uma coisa pra gente ver, rever, pensar direitinho. O venir é desse mesmo jeito, então você acha o radical. Na primeira pessoa você junta o radical com o go, né? Yo vengo. Venir é vir, tá? Para quem não sabe. Então, yo vengo seria eu venho. E aí, nas outras pessoas, ele também vai ser desse grupo que troca o e por um ie, né? Tu vienes, él viene. Nosotros e vosotros não muda nada, então, venimos e vosotros venís. E na última, ellos vienen. E o mais complicadinho que pertence a esse grupo é o verbo decir. Decir significa dizer, falar, tá? E o que acontece com ele? Ele tem o go na primeira pessoa e ele tem, já na primeira pessoa, não apenas o go, mas ele troca um e por um i. Olha só que maravilha. Então, na primeira pessoa, ele tem duas irregularidades ao mesmo tempo. Então, ó, sobra o D, o E vira I, esse C vai embora. Lembra que eu falei que o C do lado do G não pode? E aí vai ficar yo digo. Para nossa alegria, a gente nem precisa pensar muito nisso, porque o dizer no português, quando a gente conjuga ele no presente do português, ele também fica assim, né? Eu digo. Então, é só a gente tentar associar aí na nossa cabeça. A primeira pessoa, porque as outras vão ficar bem diferentes do português, né? Então, ó, o D continua, o E vira I e o C só some na primeira. Nas outras ele pode continuar. Então, ó, fica um radical assim e aí a gente junta com a terminação correspondente, né? Tu dices, él dice, nosotros e vosotros. Você nunca mexe. Então, ó, o radical é DEC, né? O radical aqui, ó. E junta com a terminação. Imos para nosotros, decimos. E is para vosotros. Vosotros decís. Tá? E na última a gente volta a trocar o e por i. Ellos dicen. Gente, esse foi o mais complicado de todos. Daqui pra frente vai ficar tudo mais fácil, tá bom? O oír, que é o ouvir. O que acontece com ele? O go, aqui na primeira pessoa, né? Yo oigo, tá bom? Esse O, se você considerar que o radical dele é só o O, você precisa acrescentar um I aqui, né? Então, yo oigo. Eu ouço, yo oigo. E aí, o que acontece aqui? Acontece de aparecer um Y aqui, tá? Então, esse Y do nada aparece aqui. Tu oyes, él oye, nosotros oímos, vosotros oís e ellos oyen. Por que que o Y aparece aqui especificamente? Porque antes aqui tinha um I. Sabe? O mesmo I que aparece aqui no Joe, apareceria aqui também. Olha ele aparecendo aqui no nosotros e no vosotros. Mas o espanhol não curte muito esse encontro de três vogais com um I no meio, tá? Ia ficar oies com o I, percebe?
E aí o espanhol não gosta desses encontros. E aí o que que o espanhol faz? O que que a língua espanhola faz? Esse i é trocado por um y, tá? E aí a pronúncia da palavra muda. Você vai falar oyes, oye, oyen, tá? Eles gostam de quebrar essa sequência de vogais juntas. E é por isso que aqui acaba aparecendo um Y. Aqui no huir acontece a mesma coisa. Huir é fugir, ok? Yo huyo, tu huyes, ele huye, huimos, huís, huyen. Por que que trocou aqui por Y? Tá vendo? Porque senão ia ser 3 vogais juntas, ó. E o espanhol evita essas 3 vogais juntas quando tem um I no meio, tá? Uio. Então, trocou aí por um Y. Outros verbos que acontecem isso, ó, todos que terminam com uir, construir, substituir, incluir, atribuir e mais alguns outros. Eita, que o vídeo já tá enorme, gente, mas eu preciso explicar tudo direitinho para vocês. Daqui para frente, a gente vai ver verbos que são irregulares, que não se encaixam em grupo nenhum, tá? Então, aqui, ó, os irregulares de primeira pessoa, mais uma vez eles vão ter problemas no jo apenas, mas eles não são nem do ZC, nem do go, nem de trocar por y, nem nada disso. Então, por exemplo, aqui, ó, saber, a primeira pessoa, C. Todas as outras pessoas são normais, são regulares. Então, você pega aqui o radical, junta com a terminação e monta. Tu sabes, ele sabe, sabemos, sabeis, e por aí vai. O verbo dar, primeira pessoa, yo doy, e as demais regulares e normais, né? Tu das, ele dá, nós outros damos, etc, etc. Verbo ver, yo veo. Tu vês, ele vê, vemos, etc, etc. Ou seja, da segunda para frente, todo mundo normal. Caber, olha que esquisito que é o caber, gente. Yo quepo, eu caibo, fica quepo. E as demais normaisinhas, né? Tu cabes, ele cabe, cabemos, cabeis, cabem, tá? Então, eles vão ser estranhos só na primeira pessoa, vão ter uma forma única, mas as demais pessoas você consegue montar como se fossem regulares. E por último, graças a Deus, nós temos os verbos que são totalmente irregulares, tá? Que é o ser, o estar e o ir. O que você faz com esses caras? Gente, memoriza e graças a Deus que eles são bem parecidos com o português, né? Então, o verbo ser como fica? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, tá? O verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos están. Ah, professora, esse não pode ser daquele grupo anterior? Até pode, mas aqui, ó, todo mundo tem acento, então ele acaba ficando aqui como totalmente irregular, porque esses acentos todos não aparecem com outros verbos, por exemplo, tá? Então, por isso que ele acaba ficando aqui junto com os totalmente irregulares. E por último, o verbo ir, gente. Olha só, o infinitivo é ir, mas ele conjugado fica totalmente diferente do infinitivo, né? Yo voy, tu vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. Gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Desculpem o vídeo grande, mas eu precisava fazer com todos esses detalhes para que vocês consigam compreender direitinho. Então é isso, até a nossa próxima aula.